Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Matheus e a gente tá aqui, né? Eu tô aqui um pouquinho para contar minhas experiências, né, para vocês, de forma bem resumida, porque tem 3 minutinhos, né? Mas vamos lá. Para não perder muito tempo, eu comecei já no minha carreira no mercado financeiro tem mais ou menos uns 10 anos aí. Comecei trabalhando no Credit Suisse, como estagiário ainda, né? Fiquei ali um pouco mais de 2 anos nessa área de tesouraria offshore, que era basicamente a área que fazia a tesouraria, né, dos fundos que eram brasileiros e operavam fora do Brasil. Então, desde a conciliação bancária ali, conciliação das posições em aberto de futuros do banco, então se eles operavam em ouro, café, petróleo, a gente fazia atualização dessas posições ali para atualizar a posição deles de forma geral. Fazia pagamentos, transferências, se eles queriam operar, a gente mandava o dinheiro lá para o Prime Brokerage deles para poderem fazer essas operações. E depois eu tive a oportunidade, né, na verdade, de fazer um sistema ali, coordenar um sistema junto com o pessoal de TI para poder entregar um trabalho ali, né, um pouco mais avançado, um sistema um pouco mais robusto, onde a gente pudesse fazer um controle melhor desse trabalho todo, né. Saindo de lá, eu acabei indo para tesouraria, né, no onshore, e daí lá eu fiz, né, desde conciliação das contas bancárias, como é que fala? Gerenciamento da conta de reserva, é, a gente fez liquidação de câmbio e também consegui desenvolver um sistema da tesouraria onshore junto com a equipe de TI e até um projeto de RPA junto com o pessoal de suporte, né, que a gente fazia para automatizar algumas funções ali que eram mais manuais, né? Saindo de lá fui para Delta, onde a gente fazia, né, era uma empresa já muito menor, então não tinha uma equipe tão grande, né, eram 2 pessoas, então acabei ficando muito com o financeiro ali, né, meio controladoria, e daí a gente fazia um pouquinho de tudo, desde conciliações bancárias, né, como é que fala? Planejamento financeiro, tesouraria. Chegamos até a fazer alguns projetos de M&A, de avaliar a empresa target, pedir os dados, fechar o valor, bater o valor com o CEO e ele aprovar a gente poder sentar na mesa de negociação e tentar negociar essa empresa junto com a empresa alvo. Saí de lá e fui para a Delta, né, que era uma gestora de investimentos, né, então uma gestora que fazia de fundos estruturados, então praticamente todos os fundos ali eram FDICs, então a gente chegou a fazer a gestão ali de mais ou menos 3 fundos, né? Eu especificamente, né, cuidava de 3 fundos. A gente dividia, né, quem cuidava de cada fundo, quem atendia, então desde reuniões mensais para explicar com o dono para sentar com o dono do fundo, explicar como é que estava, quais eram as projeções. Falava também com os representantes ali do fundo numa reunião semanal para bater alguns pontos específicos, dar uma alinhada ali caso tinha alguma coisa desalinhada. Então tinha uma conversa muito forte com o crédito, né, para saber como é que estavam os cedentes desses fundos, como é que estavam os PDDs, como é que estava a evolução do fundo, se ele estava indo bem, se ele estava indo mal, o que tinha acontecido. E também fazia os trabalhos mais básicos e mais operacionais, né, que nem conciliações das cotas, né, do batimento de cotas. A gente fazia muito também resgate e aplicações, controle de passivo ali também já fiz. Não fiquei cuidando o tempo inteiro, tá? Dos 2 anos que eu fiquei ali praticamente, mas cuidei ali por volta de mais ou menos uns 6 meses ali. Eu cheguei a cuidar do caixa também e do passivo. Então, eu cheguei a fazer um trabalho bem grande ali também. Também fiquei bastante tempo passando entre as áreas ali diferentes para poder entender um pouco de como funcionava melhor essa parte de gestão de fundos, FDIC, como funcionava a regulamentação da CVM, como que aquilo impactava tudo e passar isso para os fundos, principalmente que eu cuidava, que eu atendia, né? Então, assim, de forma bem resumida, esse eu acho que é um pouquinho do meu currículo, né, da minha trajetória. Eu acho que passou um pouquinho do ponto aqui, eu tentei correr um pouquinho, fiquei meio atropelando as coisas. Me perdoe por isso, se vocês deixarem eu falo mais que a boca. Então, tá aí. Espero que a gente bata um papo aí em breve para poder conversar aí melhor. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.